Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, pessoas da Revelação Cósmica e dos amigos interessados em assuntos tanto da Revelação Cósmica como sobre autoconhecimento. Aqui é Solange Matilde com o programa Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. E este é o meu convite, que você faça uma jornada aqui comigo em busca do seu autoconhecimento, em busca de desvendar, decifrar parte do seu inconsciente, para que você possa estar mais ativo na sua vida, sabendo lidar com as questões da vida que chegam a todo tempo. Eu venho trazendo uma série de informações a respeito de metodologias, de técnicas para autoconhecimento. Lembrando que eu sou psicóloga, psico-oncologista, consteladora familiar, então eu estou orientada por essas áreas, de conhecimento, mas a revelação cósmica, que a convivência com o Rogério, a leitura dos livros, assistir palestras dele faz com que a gente busque cada vez mais e mais informações. E eu estou te trazendo aqui algumas informações da análise transacional, que é uma especialização que eu fiz e que eu ainda acho muito prática. O psicólogo deve trabalhar com algumas teorias que mais se afinam, evidentemente, para poder atender uma gama de pacientes que é bem variável, né? Então, algumas técnicas, algumas teorias se adaptam mais a algum tipo de personalidade do que outra. E a análise transacional foi muito utilizada em situações organizacionais pela praticidade que ela tem. O criador dela, Barry Kearney, diz sempre que a teoria dele é tão fácil que uma criança de 8 anos é capaz de entender. E se você assistir outros programas, você vai ver que realmente ele tem razão. Como é fácil compreender a análise transacional. E como o autoconhecimento pode ser fácil, não precisa ser complexo, não precisa levar tantos anos assim, mas depende de como você absorve as informações. Então, eu estou muito focada neste programa com a prática, assim, as possibilidades de você exercitar, usar dinâmicas, usar histórias, para se converter isso num autoconhecimento. O ser humano é o único que tem imaginação, então, através de vários significados, vários símbolos, a gente pode interiorizar e se conhecer melhor, trazer tudo isso ao nosso favor. Esse programa, que já é o número 17, nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções. Quer dizer, na verdade, todos a gente fala das emoções, porque emoção é um assunto bastante complexo, mas não é impossível de ser entendido. A gente precisa entender que emoções sempre estão ligadas aos nossos hormônios e que os sentimentos são elaborações mais sofisticadas que não dependem de hormônios. É difícil mesmo de compreender ou de separar essas duas coisas. Mas pensa que sempre tudo que é produzido pelo próprio corpo, que você pode se manifestar através do corpo, tem a ver com hormônios, então tem a ver com as emoções. Para a análise transacional, há apenas 5 emoções básicas. Outras teorias vão falar próximo disso, algumas colocam outras mais, outras diferem bastante, mas é o que eu sempre digo aqui, que não importa a teoria,
que você esteja utilizando para se aprimorar. O que importa é que você entenda e coloque em prática. Todas são ótimas e são muito boas para nos ajudar a aprofundarmos o conhecimento sobre nós mesmos. Então, assim, não fica comparando teorias, se uma é melhor, se outra é pior. Então, aquela teoria é aquela boa, é aquela que faz modificações para vocês, para nós. Então, a análise transacional ela vai mencionar 5 tipos de emoções básicas. 2 agradáveis, que é a alegria ou prazer, afeto ou amor, e 3 desagradáveis, a tristeza, o medo e a raiva. Dá para simplificar bastante, né? Quando a gente pensa só em 5 autênticas. Mas como nós vamos falar dos disfarces das emoções, aí você vai ver que ela fica enorme. E cada um com uma complexidade, dependendo da sua posição existencial, da sua bateria de carícias, dos seus tipos de relacionamento. Então, embora pareça muito fácil, existe uma complexidade quando a gente junta tudo. Lembrando, né, dos estados do ego que a gente já viu em outros programas, né? Nós temos na sua estrutura, na forma estrutural do ego, ele é tripartido. Pai, adulto e criança, e é simples assim. Depois nós temos uma visão mais funcional dos estados do ego. O pai se subdivide em pai crítico e pai nutritivo. O adulto tem uma divisão técnica que a gente não trabalha aqui. E a criança em criança livre e crianças adaptadas. A criança adaptada ela se divide em 2, criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Só pelos nomes você viu que é fácil, né, de compreender. O que é um pai crítico, o que é um pai nutritivo, o que é uma criança rebelde. É bem isso mesmo para facilitar a identificação dos nossos estados do ego. Então, as emoções consideradas básicas e autênticas, elas vêm da criança livre, que é um estado do ego que nós nascemos com ele. Então, assim que nascemos, nós estamos ancorados num corpo que já está cheio de hormônios e que começa a adaptação deste ego como livre. Tanto é que quando uma criança quer chorar, ninguém segura a boca desse menino ou dessa menina, ele chora mesmo, né? Todo mundo escuta. E uma criança adaptada, não, ela já pode ser cerceada ou ser limitada na sua expressão. Então, as emoções autênticas são da criança livre positiva e pode ser negativa também. Quando a gente fala em negativo e positivo, a gente está falando de circuitos. Então, todos os estados do ego, eles têm um circuito positivo e negativo. E, evidentemente, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é sair do circuito negativo e ir para o positivo. Os demais estados de ego, as demais emoções, não se utilizam de emoções autênticas. Elas são disfarce dessa emoção primária. Por exemplo, na infância, o bebê, que é uma criança livre, embora ele seja já adaptado na maternidade, que começa a ter uma porção de situações que ele tem que se adaptar, mas isso não quer dizer que ele se adapta rapidamente assim que nasce. Ele tem um tempo para fazer isso. Então, o bebê, ele faz o que ele bem entende. Eu adorei essa frase, né? E é verdade. O bebê faz aquilo que ele bem entende. Ele chora, ele dorme, ele faz cocô, ele faz xixi na hora que ele quer, na hora que ele precisa. Ele não consegue perceber uma adequação para chorar, por exemplo. Ele chora quando ele sente fome, ele chora quando ele está com sono, ele chora quando ele tem um mal-estar, quando está doente, ou mesmo quando está molhado ou sujo. Então, esse bebê
a gente pode fazer uma comparação com a criança livre. É claro que a nossa criança livre vai nos acompanhando ao longo da vida. E a gente vê comportamentos de criança livre num adulto. Isso não quer dizer que a gente vai sair berrando por aí. Mas, por exemplo, a gente pode ter uma gargalhada que a gente não consegue segurar. Ou a gente pode dar um grito de guerra, a gente pode cantar, a gente simplesmente pode ficar feliz. Esse é o estado da criança livre. Ele é livre de preconceitos e de limites. Aí tem o circuito positivo e tem o circuito negativo. Então, se eu sou uma pessoa que não tenho limites, eu chego na casa de uma pessoa, abro a geladeira, abro o vinho da pessoa, sento em cima da mesa, esse é uma criança livre de um adulto negativo, né? Mas quando eu abraço, conto uma piada, quando eu dou risada, quando eu estou feliz, essa é a criança livre. No entanto, quando a criança cresce, quando o indivíduo cresce, ele vai conhecer várias restrições, proibições, imposições. Então, ele vai substituindo a autenticidade das emoções por disfarces. É fácil de perceber isso, né? Se a gente olhar para quem tem filhos, sobrinhos ou amigos, desde pequeno a gente vai notando que essa criança vai ficando um mini adulto. E a gente acha até bonitinho, na verdade. Então, quando ela se expressa bem ou quando ela faz algum tipo de personagem, a gente diz, nossa, até parece um adulto falando. Isso é uma adaptação, que pode ser boa como pode ser negativa. Então, nenhum de nós consegue sair dessa adaptação. Nenhum consegue manter 100% de autenticidade das emoções na vida. A gente sempre tem uma restrição, uma imposição, algo que é feio fazer, né, que politicamente incorreto e assim por diante. Isso não faz mal, não faz bem. Isso depende muito da adaptação de cada um. Para algumas pessoas, leva restrições numa boa, e algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com não, com o fato de não obter o que deseja, tem muita dificuldade de lidar com a frustração, e a gente tem notado bastante isso na educação hoje em dia, o quanto que as crianças e os adolescentes não conseguem lidar com a frustração. Outro dia eu vi um vídeo, eu não me lembro exatamente o que foi que a mãe falou que não podia para um adolescente, me parece que elas estavam no aeroporto ou no shopping, era um lugar bem público. Essa menina se joga no chão, se debate, grita, chora, esperneia. É uma cena muito desagradável de se ver, né? Esperada por uma criança pequena, mas não para um adolescente. Então, hoje a gente encontra vários casos de adolescentes e até de adultos que, diante de uma frustração, têm um comportamento inesperado. Eu acho que às vezes é bem difícil, né, os pais darem limite, mas ultimamente os pais têm maior dificuldade de dar limites. Então, vamos pegar o exemplo, o celular. O celular pode se usar em qualquer lugar, desde do banheiro até a escola, e às vezes ouvindo em público, né, com som, com imagem. Parece que você está na sala da sua casa. E às vezes as pessoas mal percebem isso. Então, com relação a essa parte de equipamentos sonoros, festas, celulares, telas, a gente começa a entender o que é limite e o que é uma boa adaptação, né? De uma pessoa entender que em tal lugar não é conveniente que ela, por exemplo, escute lá um vídeo ou faça um jogo pelo celular com som alto,
desrespeitando as pessoas que estão ali ao seu lado, ou até, por exemplo, na mesa do almoço. Então, hoje em dia é muito fácil de ver os pitis que tanto crianças, adolescentes como adultos dão. Então, isso é uma falta de habilidade para adaptação com o meio onde se está. Evidentemente que é desconfortável lidar com proibições, né? Mas a gente precisa aprender como lidar com isso. Eu posso até reivindicar que é um estado do ego bom quando a gente faz reivindicação, mas tudo depende do como, né? Então não precisamos ser super adaptados. O assunto é bem interessante, mas eu vou dar uma pausa e já volto com vocês. Me aguardem aí. Voltei para a segunda parte do programa. Nós estamos falando de emoções e disfarces. Então a gente falou do bebê, como ele nasce livre, e com as restrições e as proibições, a gente vai substituindo a autenticidade pelos disfarces das emoções. Por que a gente faz isso? Os pais servem de modelo. Então, um pai, uma mãe, os adultos que são importantes como modelo para essas crianças, sempre estão tristes, ou estão zangados, ou são hilários, indiferentes, ansiosos, angustiados, raivosos. Então, o modelo que tem à disposição da criança são os pais ou os adultos que cuidam dela. Então, imagine essa repetição de comportamento, a criança aprende fácil. E aí, um dos problemas para quem faz terapia com criança, eu não faço, é bem comum trazerem as crianças que demonstram um problema que, na verdade, são problemas dos adultos da casa. E os pais não aceitam isso, eles querem um bode expiatório e botam a criança lá. Mas, na verdade, a criança é um retrato do que os pais são. É difícil olhar para isso, não é? Mas, infelizmente, é verdade. Então, os pais servem de modelos para os pequenos. Os pais também dizem o que a criança deve sentir. Então, dependendo da cultura, da educação, do modo que essa família funcione, ela dá também, ela diz o que essa criança deve fazer. Por exemplo, vamos pensar que a gente está no aniversário da criança e vai chegando os presentes, e essas crianças não podem nem dizer que não gostaram do presente. Os pais ensinam elas a dizerem obrigada, ela gostando ou não gostando, ela não pode dizer que não gostou. Uma outra forma que os pais também falam é, por exemplo, se tem alguém triste, se a mamãe, o papai ou a vovó está triste, ela não pode estar alegre. Então, às vezes falam frases até inadequadas, tipo assim, essa cara de bobo, essa risada boba que você tem. Por que você sempre está com esse sorriso na cara se nós temos um problema de tristeza aqui? Se a vovó está de luto ou eu estou de luto. É um exemplo. Outro exemplo bastante comum é que dizem para a criança que ela não pode manifestar alegria, portanto, ela ou fica indiferente ou fica triste porque alguém da família está doente. E a criança, como ela ainda tem bastante espontaneidade, é difícil dela lidar com essa expressão tão autêntica que ela tem, em função de algo que está acontecendo com outra pessoa da casa que não seja ela. Quanto menor, mais difícil, né? Tem que amar a todos como Jesus ensinou. Lá na igreja, ou lá no centro, lá no templo, se diz que você deve agir assim, assim, assado, deve perdoar todo mundo. Então, nós temos uma porção de falas aí, onde os pais e os adultos que cuidam dessas crianças vão dizendo para ela. E é fácil perceber porque a gente escuta, né? Então, se você for visitar uma casa que tem crianças pequenas, fica atento para vocês verem como os pais dão essas ordens. Uma outra situação é quando os pais desqualificam a emoção autêntica. E
isso é bastante comum, né? Principalmente numa família latino-americana, onde, por exemplo, se acha que homem não pode chorar. Eu sei que está modificando aos pouquinhos essa questão, mas ainda é muito forte essa ideia de que os homens não podem ser sensíveis. Tem um documentário muito interessante que está no YouTube, chama O Silêncio dos Homens. E lá eles falam bastante sobre essa questão da expressão das emoções dos homens, como existe uma dificuldade gigantesca. E o treinamento pode auxiliar as pessoas a melhorarem isso, o autoconhecimento, a terapia também. Uma outra questão que infelizmente é muito focada nos homens, né, é a desqualificação do medo. Por exemplo, só os covardes têm medo, quer dizer, pega uma emoção autêntica aqui e coloca um conceito do outro lado, juntando as duas coisas. Então, quem tem medo é covarde. E a gente leva isso pela vida. Ou aquela velha história que afeta coisa de mulherzinha. E assim por diante, né? Então, nós fazemos isso no dia a dia, desqualificando a emoção. Por exemplo, não chora quando a gente recebe um diagnóstico, uma pessoa morre, ou por qualquer motivo a gente está chorando. Em geral as pessoas falam, não chora não, vai passar, tá tudo bem, você vai conseguir. Então assim, nem chorar a gente pode. Então às vezes tem que chorar debaixo do chuveiro, tem que chorar escondido, porque o choro que representa a tristeza ou até a raiva, né, é uma coisa que não é muito bem vista. Os pais também podem fixar esses disfarces quando eles oferecem carícias adulatórias. Carícias é um dos instrumentos da análise transacional que está em outros programas, que a gente pode converter para estímulos, né? Então, os pais dão estímulos adulatórios. Adulatórios é aquela ideia de você ficar adulando a criança, de ficar dizendo que ela é linda, maravilhosa, de maneira fútil, de maneira inadequada. Não que seu filho não seja, né? Não que nós não sejamos, mas é de uma maneira fútil. Ou de lástima, né? Levando a pessoa a entender que ela é coitadinha, ela é pobrezinha. Então sempre está muito ligada aí a uma situação inadequada. Isso, além de ser inadequado, ele também desqualifica a pessoa, né? A gente está ensinando para a criança que ela não é capaz de lidar com aquelas emoções e sendo de caráter fútil, de caráter inadequado. Então, todos esses comportamentos dos pais, aqui estão alguns, provavelmente a gente deve ter mais, né? Mas aqui o Bernie fala de 4 situações em que fazem as crianças receber essa mensagem dos pais. E quando elas recebem essas mensagens dos pais, elas dão isso um valor de ordem. Isso quer dizer, eu tenho que fazer isso que os meus pais estão me ensinando. Nesse sentido, as ordens que elas recebem é: não sintas, não expressa o que você sente e não faça nada do que você sente. Em nome de uma boa educação, em nome de até de um perfil que a família pretende ter, com a internet. Então, né, quando a gente olha para o Instagram, por exemplo, todo mundo sabe que aquela pessoa não é aquilo que está mostrando ali. Né? Ela está usando vários disfarces ou vários filtros para aparecer daquela forma. Então, a gente está obedecendo essas ordens porque a gente sente um mal-estar muito grande em desobedecer as ordens. É como se fossem leis. Então, a gente se obriga a obedecer.
embora a gente nem perceba, tá? É na terapia ou nas consequências que a gente vai percebendo que tem alguma coisa errada. Então, em obediência a essas ordens que os pais deram, a criança ou nós vamos reprimir aquela emoção autêntica, né? Porque a gente tem vários modelos ali do que pode e do que não pode usar. Então eu reprimo a minha emoção autêntica e eu tenho que pôr alguma coisa no lugar. Uma outra obediência é não expressar emoção autêntica. Eu devo colocar, conforme o ensinamento da família, o disfarce daquela emoção típica da família, né? Então, por exemplo, eu posso estar muito triste e eu usar a indiferença para esconder, usar uma máscara de indiferença para esconder a minha tristeza ou a minha alegria. A gente sempre vai colocar uma máscara aí de um disfarce, que às vezes pode ser bom, como pode não ser bom. Então, dependendo da situação, eu posso ficar indiferente, mas eu tenho todos os hormônios da raiva, da alegria, da tristeza funcionando dentro de mim. Eu só consigo ficar com o rosto como se nada tivesse acontecendo. Então, se eu estou num lugar, vamos imaginar, de trabalho, talvez isso seja relativamente bom eu não expressar, mas por dentro do meu corpo está acontecendo tudo. Aí que a gente vai para a síndrome do pânico, para as fobias, para as dores de cabeça, para os maus-estares, desmaio, várias crises, porque a gente não está conseguindo expressar e não atuar conforme a emoção autêntica. Evidentemente que dar um murro na mesa com uma emoção autêntica, dependendo do lugar, não é muito aconselhável, mas talvez um murro bem dado num local adequado seja bem interessante, ou expressar a raiva. Se a gente for ver lá na série Adolescência da Netflix, quando o filme leva a gente para a sala de aula, é uma confusão, não tem ninguém que tenha um poder ali de dar um comportamento de autoridade para que aquelas crianças parem no lugar, parem de falar, obedeça alguém. Então, talvez alguém que tem uma raiva ou uma presença muito forte e talvez precise manifestar essa raiva, sei lá, com um grito, com um comportamento um pouco mais ostensivo, possa ser de alguma forma controlável ali. Né? Não estou autorizando ninguém a fazer isso, mas de pensar que a gente pode dar um basta com um tom de voz mais elevado. Isso não dá direito da gente bater em alguém ou machucar em alguém. Então, usando as ordens que eu recebi, não sintas, não expresse o que sentes, não faça o que sentes, eu levo para a seguinte obediência: eu reprimo a minha emoção autêntica, eu não expresso emoção autêntica e eu não atuo conforme a minha emoção autêntica. Você já percebeu que confusão que fica na nossa cabeça? Porque assim, talvez a gente possa captar os hormônios internos das pessoas ali, que elas estão fervendo por dentro, e a manifestação para fora é outra. Então, imagina uma pessoa que gosta de você e não tem como exprimir, como atuar, uma emoção de afeto, de alegria ou de amor. E você sente que aquela pessoa está alegre por te ver, mas essa pessoa não consegue expressar e não consegue te abraçar, por exemplo. Ou da mesma forma, uma pessoa está com muita raiva ou muita tristeza e segura o choro e segura a raiva. E você sente que aquela pessoa está naquela emoção, mas ela não expressa. Aí você fica naquela, né? Eu estou sentindo uma coisa e a pessoa está expressando outra. O que é autêntico? O que é verdade? Ou eu mesma posso não estar sentindo algo, expressando algo, mas por dentro eu estou sentindo e eu percebo que eu estou nessa armadura. Então, assim,
como é que as pessoas vão olhar para mim? Porque talvez elas estejam sentindo que eu estou com raiva, que eu estou triste, que eu estou alegre, mas eu não consigo expressar. Imagina isso num casal. Como fica complicado viver e entender as emoções. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de leitura emocional. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de relacionamento, porque a gente sente uma coisa e vê outra. Então, uma das características de a gente reconhecer uma emoção autêntica de uma outra pessoa é que a gente sente a emoção autêntica, embora aquela pessoa possa não expressar. E quando é um disfarce, a gente sente essa coisa fake. Você fala, não está batendo o que eu estou percebendo com o comportamento das pessoas. Então, isso traz muita confusão nos relacionamentos. Olha, já daria para parar o programa por aí. Só isso já dá uma dor de cabeça para a gente pensar sobre quantos relacionamentos estão nesta base. Não é verdade? Bom, mas daqui a pouquinho eu volto, porque nós temos mais uma paradinha e eu volto para comentar sobre um filme com vocês. Voltamos para a terceira e última parte do nosso programa. A gente está falando de emoções autênticas e os disfarces dessas emoções. E como a gente aprende a colocar o disfarce no lugar da emoção. E ontem à noite eu estava, por acaso, assistindo um filme no Prime que se chama Laurie, o retrato de uma paixão. E o filme é até um pouco cansativo de assistir, porque o comportamento dos poucos personagens que aparecem são muito repetitivos, e então aí a gente entende os disfarces, a falta de autenticidade. Em alguns momentos, quando aparece a autenticidade, como fica mais leve. Então, este filme é a história do pintor Laurie, que é um artista, um dos maiores artistas ingleses do século XX, e do difícil relacionamento que ele tem com sua mãe, que se chama Elizabeth, que sempre está tentando dissuadi-lo de seguir a sua paixão pela pintura. Então ele acaba fazendo a pintura no sótão. E essa mãe, a parte do filme que a gente acessa, é a partir do momento que ela está na cama. Já é uma senhora de bastante idade, e ele mora numa casa de Sobradinho, né? Então ele chega, e o curioso é que todas as portas são cinzas, a única porta que tem ali de outra cor é da casa dele, uma porta vermelha, olha que interessante. Então ele também já é um homem de meia idade, a gente poderia dizer que já é um idoso, né? Embora 60 e poucos anos, não acho que idoso, porque eu tenho 65, mas de qualquer maneira, os cabelos alvos já estão surgindo por aí, né? Então ele se apresenta como uma pessoa já idosa e a mãe bem mais idosa e tá na cama. E ele é muito focado nessa mãe, ele vive para essa mãe. E ele tem uma forma de se expressar emocionalmente através das pinturas. Ele, inclusive, dá quadros para a mãe dele e a mãe diz que não gosta. Então, é um relacionamento com uma mãe muito possessiva. Então, o filme se torna interessante para ver como essa criança vai se transformando, né? A passagem de quando ele era criança, como ele era livre, correndo pela praia junto com a mãe, e com o tempo essa mãe foi colocando uma série de restrições, colocando bem ele disciplinado, e em dado momento ela diz que nem queria ter filhos, que ela não queria ser mãe. Enfim, tem mensagens assim bem difíceis de ser ouvidas e bem desqualificantes com ele. Tanto é que ele vive para a mãe, né? Ele não se casou,
ele passa a maior parte do tempo da mãe, tanto é que boa parte do que acontece nas cenas é no quarto da mãe. Tem lá também uma vizinha que aparentemente parece ser uma vizinha assim sofisticada, educada, mas ela passa a fazer visitas para a mãe e a gente vê o quão patológica a vizinha é. Então ele mantém sempre o mesmo comportamento, quer dizer, a criança livre dele, Baobao, aparece talvez só na hora que ele faz a pintura, que foi um belo recurso que ele conseguiu, mas o restante da vida dele ele não consegue, a não ser no momento que ele, muito bonito, que ele está caminhando na rua e vem um monte de criança atrás dele. E ele para e olha para trás como se não estivesse vendo as crianças, e as crianças ficam feito estátua. E aí ele continua andando, ele para, olha para trás, as crianças ficam estátuas. Quando ele anda, as crianças andam atrás dele. Então é uma brincadeira que eles fazem. No fim ele dá um doce, ou ele diz, eu tenho que espirrar, espirra e cai um monte de moeda no chão e as crianças pegam. Neste momento é a criança livre dele, né? Mesmo numa condição muito difícil, de muita possessividade da mãe, ele consegue, de alguma forma, expressar a liberdade dele. E eu acho que quem o salvou foi a arte. Portanto, a arte é um excelente instrumento para a autenticidade da criança livre das emoções. E ele, inclusive, além de manter o mesmo comportamento, o rosto sempre é o mesmo. O tom de voz, o jeito que ele fala da mãe. Só num momento lá, quase para o final do filme, quando a mãe começa a dizer que não gosta das pinturas dele, que ele deixa a raiva aparecer. Mas até então, ele é a mesma pessoa cotidianamente igual. Ele depende muito da aprovação, não de um pouco de aprovação total da mãe, e no fim ele quase destrói toda a sua obra porque a mãe não aprova. A mãe diz de uma maneira muito evidente que ele não é um bom pintor, que ele não pode ser ele além do que ela deseja. Então ele foi muito moldado no desejo da mãe, né? E a vizinha lá que aparece de vez em quando, ela é a expressão da patologia, ela é a expressão inclusive da raiva que ele não consegue sentir. Então a gente percebe que como é fácil fazer uma pessoa se adaptar. Então, a criança aprende desde muito cedo a usar os disfarces das emoções autênticas. Durante a vida inteira, tanto ele quanto a mãe usam esses disfarces e visivelmente dá para ver isso. A mãe, inclusive, também super condicionada. As coisas sempre do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo jeito de falar, e ela usa uma certa sedução que é da criança livre para convencer o filho a fazer as coisas que ela deseja. Então é importante a gente compreender que todos nós somos adaptados, que todos nós usamos vários disfarces. E seria muito interessante a gente dar uma parada, já que é o último bloco do nosso programa, dar uma parada e pensar um pouco sobre isso. Quais são os nossos disfarces, que é tudo aquilo que não sejam as emoções autênticas, aquelas que eu já comentei com vocês, né? As duas agradáveis, que é alegria e afeto, alegria também barra prazer, afeto barra amor, e as três desagradáveis, que é tristeza, medo e raiva. Aonde é que você tem maior facilidade? Dessas 5 básicas, onde você acha que você
exprime de maneira assim autêntica. E se você consegue perceber que uma emoção sua, ela não consegue ser expressa e o que você coloca no lugar dela? É um belo exercício. Eu tenho umas cartinhas aqui que se chama Palavra de Criança, que é da Patrícia Gerbrin, que a gente usa bastante quando está falando de emoções, que é assim, a gente sorteia uma cartinha e que vem escrito um tema e a palavra de criança. E embaixo é a frase adulta. Aqui os pais não entram, no estado de ego não entra. Então eu tirei uma aqui que é verdade. E é bem escrito como uma criança fala, tá? Então, verdade é uma coisa que o homem usa para dizer que os outros estão errados. Ela é parecida com a lua e tem um monte de caras diferentes. Quando a verdade é verdadeira mesmo, todo mundo concorda com ela. Essa é a palavra de criança sobre verdade. E o adulto entra aqui na frase final, que é: abra mão das falsas verdades. Vou tirar mais algumas. Vamos ver o que sai. Palavra de criança, trabalho. É quando a gente divide com as outras pessoas uma coisa que o universo dividiu com a gente. Quando se tem coragem para fazer isso, o trabalho fica gostoso e a gente trabalha com muito mais alegria. Frase do adulto: expresse em seu trabalho os dons que você recebeu. Mais uma. Tem cartas tão bonitas aqui. Magia. É quando a gente se deita no sofá e fica sonhando acordado, imaginando todas as coisas que quer que aconteçam. E a gente se sente tão feliz que até esquece que estava imaginando. E quando a gente esquece, as coisas acontecem de verdade. Deixe a imaginação trazer seus sonhos para você. Vou tirar a última. E aí no próximo programa, como a gente vai continuar falando sobre emoções, eu vou continuar tirando cartinha para vocês lá, né? Natureza é a forma que o universo encontrou para nos mostrar como a gente é. Aí a gente pode ser grande que nem as montanhas, leve que nem o vento, suave que nem a água e brilhante que nem o fogo. O adulto: busque na natureza a expressão do seu verdadeiro ser. Então, com essas cartinhas aqui, eu quero mostrar o quanto que a criança é autêntica e o quanto ela é valorosa na sua vida e o quanto a falta dessa criança autêntica e livre faz no dia a dia. Quando a gente lê essas palavras de criança, essas ideias de crianças, você vê que o adulto, ele confirma, o adulto, ele transcreve numa outra frase de maneira honesta, autêntica. Então, toda vez que eu uso as cartinhas, as pessoas ficam encantadas. E eu brinco assim: a sua criança interna tem um recadinho para você. E aí cada um tira a sua cartinha, depois se a gente quiser a gente divide, a gente fala quais foram as cartinhas e algumas pessoas gostam até falar do significado. E para a gente encerrar o programa, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Você aí, pensa em alguma coisa com a sua criança livre, em alguma coisa que você gostaria que essa criança interna falasse com você, que ela pudesse dar uma dica, que ela pudesse trazer uma luz com o problema que você tem agora. Então, pensa aí em algo, faça uma pergunta para a sua criança interna e eu vou tirar uma cartinha específica para você.
Então vamos lá? Olha que bonita. Bom, todas as cartas são bonitas aqui. Bom humor. É quando a gente descobre que a vida é uma grande brincadeira. Aí a gente sabe que as coisas que acontecem são de mentirinha, que nem nos filmes. Então, a gente começa a brincar de viver e tudo fica mais divertido. E a palavra do adulto: seja menos sério e deixe a vida se tornar mais divertida. E este é o meu convite para você. Não leve tanto a teoria a sério, mas utiliza ela para até ficar divertida, até para você aprender de forma divertida, para que você seja mais leve com a sua família, para que você seja uma pessoa gostosa de conversar e para quando você tiver vontade de dar aquele abraço carinhoso, você não ter nenhuma proibição para fazer isso. Então, cultive a sua criança interna, não dispensando o adulto que lhe dá uma direção. Espero ter mais uma vez contribuído para algo na sua vida. Encontro você no próximo programa. Até lá e um abraço bem apertadinho, bem gostoso como uma criança faz. Beijo! Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.